Olá pessoal, aqui é o professor João Estevão e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Estamos aqui no capítulo 2 do direito à habilitação e à reabilitação. Vamos aqui abrir um parênteses sobre a Lei 8.213, que fala sobre as cotas para as pessoas com deficiências e reabilitadas. Lembrando que as cotas são para as pessoas com deficiência e pessoas reabilitadas pelo INSS. Então, quando você estudar a Lei 8.213, você vai ver que existe um regramento falando que as empresas acima de 100 funcionários devem ter de 2% a 5% das suas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS, pela rede pública, ok? Então, vamos lá. Artigo 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Ou seja, este artigo ele prevê que a pessoa com deficiência, lembrando que uma coisa é a pessoa com deficiência que tem direito à habilitação e reabilitação. Outra coisa são as pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou tiveram algum processo a questão de saúde dentro da empresa, né? Por exemplo, a lesão por esforço repetitivo, LER, ela vai ser reabilitada e ela volta a trabalhar. Isso é a pessoa que teve esse problema, né? O LER. Mas aqui nós estamos falando da pessoa com deficiência. Então, a lei de cotas, como eu falei antes, ela protege a pessoa com deficiência e também os reabilitados. Aqui nós estamos falando sobre habilitação e reabilitação exclusivamente da pessoa com deficiência. Então, ela tem direito à habilitação e reabilitação para desenvolver suas atividades de forma natural. Ok? Ela precisa ser reabilitada ou habilitada para que ela seja inserida no mercado, seja inserida na sociedade, e nós não estamos falando aqui só de trabalho, mas também na família, a questão da comunidade local. Então ela precisa ter esse desenvolvimento pleno. Vamos lá. Artigo 15. O processo mencionado no artigo 14 desta lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes. Vamos lá, presta atenção. Inciso 1, diagnóstico e intervenção precoces. Inciso 2, adoção de medidas para compensar perdas ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. Isso aqui é interessante porque isso aqui vai entrar um pouquinho em acessibilidade. Por exemplo, o processo de reabilitação de uma pessoa com deficiência, nós precisamos eliminar barreiras. Então, para você, às vezes, conseguir fazer com que aquela pessoa esteja apta a voltar ao ambiente familiar, a voltar à sociedade e comunidade, você vai ter que desenvolver estruturas acessíveis, ok? Então, uma coisa está interligada à outra. Inciso 3. Atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. Ou seja, nós precisamos de políticas públicas que façam essa integração. Então, o governo, tanto na esfera federal, tanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, precisam de políticas públicas para essa integração. Desenvolver políticas públicas. Inciso 4. Oferta de redes de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Isso aqui entra um pouquinho a rede pública de saúde, os centros de referência, né, de saúde, de assistência social, entra aqui todo esse complexo de locais onde as pessoas vão poder publicamente e gratuitamente serem reabilitadas, as pessoas com deficiência, tá? Inciso 5.
prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, tá? Respeitadas a organização das redes de atenção à saúde, RAS, nos territórios locais e normas do Sistema Único de Saúde, SUS. Ou seja, a pessoa precisa ter próximo da casa dela o atendimento especializado, mas lembrando que nós temos que respeitar toda a questão administrativa do próprio SUS, do próprio RAS. Por que isso, gente? Porque não tem como você colocar em cada cidade, em cada bairro, uma clínica ou um pronto-socorro ou uma clínica de reabilitação. Não tem como. Então, o próprio poder público, ele possui uma estratégia de território para colocar essas instituições, para colocar esses locais para atender a população do seu entorno, tá? Então, por isso que o ensino anterior fala na criação de políticas públicas. Eles vão fazer por isso que são feitos o censo demográfico aí do IBGE de 2010, para localização da maioria dessas pessoas, em quais locais estão, para oferecer de forma mais eficiente o serviço de saúde aí para essas pessoas com deficiência que vão precisar ser habilitadas ou reabilitadas. Tá? Artigo 16. Nos programas de serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos: inciso 1, organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender as características de cada pessoa com deficiência. Ou seja, quando nós falamos lá no começo do nosso curso sobre o conceito de pessoa com deficiência, eu falei para vocês que nós temos a deficiência sensorial, que entra aí a auditiva e a visual, nós temos a deficiência intelectual, nós temos a deficiência física e nós temos a deficiência múltipla. Cada uma vai ter uma série de características. E dentro das próprias deficiências, por exemplo, você pega a questão do cego, da visão subnormal, que é a baixa visão, da visão monocular, cada um tem uma característica própria. E dentro do próprio visão subnormal, por exemplo, várias características próprias também. Então, o sistema precisa respeitar essas características para oferecer o serviço eficiente de habilitação e reabilitação. Vamos lá. Inciso 2. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. Ou seja, como eu falei no artigo anterior, para que essa pessoa tenha o acesso, seja reabilitada na sociedade, na família, na comunidade, no trabalho, deve ter a acessibilidade, como nós falamos nas aulas anteriores, no artigo 3º dessa lei, que fala dos conceitos de barreiras, acessibilidade, etc. Ok? Inciso 3. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência. Ok? Então, a tecnologia assistiva, nós já falamos do conceito dela. Ela não quer dizer somente aparelhos elétricos, mas qualquer aparelho que dê autonomia e melhore a condição da pessoa com deficiência, também é chamado de tecnologia assistiva, por exemplo, uma bengala para uma pessoa cega ou com baixa visão. Tá? Inciso 4. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. Esses serviços nós estamos falando aqui são os profissionais de reabilitação e habilitação, são médicos, fisioterapeutas, fonoaudiologistas, de todas as áreas, psicologia, psiquiatria, tem todas as áreas envolvidas na saúde, também os profissionais que lidem com o psicológico dessas pessoas e também a parte de habilitação e reabilitação profissional. Aí nós entraremos também na parte educacional e enfim, mas aqui especificamente nós estamos falando da habilitação e reabilitação. Então a capacitação permanente desses profissionais é importante. Então, justificando aqui o ensino anterior, o artigo anterior que fala sobre a questão das políticas públicas. Então eles precisam ter um processo de política pública de capacitação desses profissionais que estão atuando com habilitação e reabilitação. Artigo 17.
Os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Ok? Então, SUS, Sistema Único de Saúde, SUAS, Sistema Único de Assistência Social, eles precisam ter a questão eliminar a barreira nas comunicações. As informações precisam chegar às pessoas, tá? Então, por isso que nós vemos aí de vez em quando na televisão campanhas da questão do Ministério da Saúde e os assistentes sociais também que vão às casas das pessoas fazer essas visitas periódicas. Para que isso? Porque as pessoas precisam ser bem informadas, ok? Vamos lá. Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos das demais áreas que possibilitem a pessoa com deficiência exercer sua cidadania. É o que nós falamos anteriormente, os profissionais são de diversas áreas. Você vê que nesse artigo aqui ele fala transporte, educação, saúde, assistência social. Então, os serviços de habilitação e reabilitação precisam, empreendedorismo, olha que interessante isso, eles precisam ter todas essas áreas. Então, eles têm cursos, têm tanto a parte física, a parte do corpo, tanto a parte mental e também a parte educacional. Ele pode aprender uma habilidade, você às vezes tem num CRAS, né? No Centro de Referência aí de Assistência Social, você tem cursos para que as pessoas consigam uma profissão ou se tornem autônomas, que façam suas inscrições no microempreendedor individual, enfim. O poder público precisa disso, para que essas pessoas tenham uma inserção plena no mercado, na família, na comunidade. Ok? Então, nós vimos aqui a questão do direito à habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, e eu espero que você tenha aproveitado aí nossa aula. Eu deixo aqui o nosso pedido para que você possa se inscrever no nosso canal e também compartilhar essas aulas que nós estamos preparando. Eu sou o professor João Estevão, e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo nosso e-mail, contato@joaoestevão.com.br. Um abraço e até breve.